Senhor faz, irmãos. E glória a Deus por isso, amém? Está me ouvindo? Amém, glória a Deus. E hoje eu quero falar sobre a nova aliança, amém? Uma aliança superior. Deixa eu só me achar aqui. Pegar minhas anotações. Aleluia. Aleluia. Você está aqui. O Senhor é bom. E eu queria, antes de começar a orar ao Senhor, Pai, em nome de Jesus, eu te agradeço, Senhor, pela tua palavra, Pai. Por essa aliança, Senhor, que o Senhor tem conosco. Uma aliança, Pai, eterna. Aonde, Pai, nós só precisamos nos render à tua vontade, Senhor. E vivermos aquilo que o Senhor já conquistou para nós. Obrigada, Senhor, por um tempo, Pai, aonde nós vamos sair desse lugar crendo, Pai, com mais convicção daquilo que o Senhor nos chamou para viver e desfrutar, Senhor. Obrigada pela tua palavra, Senhor, liberada. Que nós venhamos aprender nessa noite, receber. E que o Senhor possa conduzir, Pai, cada palavra, cada fala, Senhor. E que cada pessoa que chegou, inclusive eu, Senhor, nesse lugar, possa sair totalmente transformada através da sua palavra, Pai. Eu te agradeço, Pai, em nome de Jesus. Amém. Aleluia, amém. Você pode abrir sua Bíblia lá em 2 Coríntios 3, versículo 7. Aleluia. Eu vou ler na versão, eu botei NVT, mas aqui eu vou ler NTLH, amém? Vou começar do versículo 4. 2 Coríntios 3, 4, que diz assim: Dizemos isso por causa da confiança que temos em Deus por meio de Cristo. Em nós não há nada que nos permita afirmar que somos capazes de fazer esse trabalho, pois a nossa capacidade vem de Deus. A nossa capacidade, irmãos, de fazer alguma coisa no reino, em nossa vida, em nossa casa, vem do Senhor. E quando você entende que você está em uma aliança superior em Cristo Jesus, você anda confiante. Você confia, porque não é na sua habilidade, não é na sua força, não é no que você sabe, mas é naquilo que Deus colocou dentro de você, o Espírito Santo, para te ajudar. Sabe, irmãos, quantas vezes a gente enfrenta situações e nós queremos fazer, achamos que temos sabedoria suficiente para fazermos alguma coisa, enquanto o Senhor, Ele espera que nós reconhecemos que sem Ele nós não conseguimos fazer nada. Mas quando nós entendemos que nós devemos confiar no Senhor, entregar aquilo que às vezes nos preocupa, tenta nos paralisar, quando nós confiamos em Deus, nós estamos vivendo na nova realidade, que é essa nova aliança com Cristo Jesus. Amém? A antiga aliança mostra o pecado, mas a nova mostra a justiça de Deus em nós. Sabe, nós fomos comprados por um sacrifício de Cristo Jesus. Nós devemos hoje, irmãos, mais na frente, quando a gente for continuar lendo, você vai ver. Aleluia. O versículo 8 diz assim: 6. É Ele quem nos torna capazes de servir a nova aliança, que tem como base não a lei escrita, mas o Espírito de Deus. A lei escrita mata, mas o Espírito de Deus dá a vida. Quando a lei que traz a morte foi gravada em placas de pedra, a glória de Deus apareceu e o rosto de Moisés ficou brilhando. O brilho do seu rosto já estava desaparecendo quando ele entregou as placas ao povo de Israel.
Mas mesmo assim, esse brilho era tão forte que os israelitas não podiam fixar os olhos em Moisés. E se o domínio da lei veio com tanta glória, quanto maior ainda é a glória que acompanha o domínio do Espírito de Deus. Na antiga aliança, irmãos, a glória de Deus, ela vinha sobre a vida de Moisés. E quando ele tinha o contato com Deus, o seu rosto brilhava. As pessoas não conseguiam olhar para Moisés. Mas sabe que na antiga aliança, essa glória, ela ia desaparecendo aos poucos. Ela vinha por um momento e daqui a pouco ela desaparecia. Mas na nova aliança, com o Espírito Santo habitando dentro de mim e de você, ela permanece. O nosso brilho, irmãos, ela brilha dia após dia. Não é um momento, não é uma glória só por um instante. Sabe, a glória, o brilho, a presença do Espírito Santo, ela permanece nessa nova realidade, nessa nova aliança. Então, nessa nova realidade que nós estamos, nessa nova aliança de Cristo Jesus, como as pessoas estão olhando para nós? Elas estão vendo um brilho só nos domingos e nas quintas? Ou elas estão vendo um brilho na segunda, na terça, na quarta, na quinta? Porque, irmãos, quando a gente vem para a igreja, a gente se veste, né, bem, tudinho. A gente fala paz do Senhor, pega na mão, sorri. E isso é uma bênção e nós devemos fazer sim. Mas e quando nós saímos da igreja? Como é o nosso comportamento? Porque a nossa nova aliança, essa aliança de sangue de Cristo, essa aliança, irmãos, nos dá o poder todos os dias. Porque a presença já está dentro de nós. O Espírito Santo habita dentro de nós. Ele não é como no Antigo Testamento, que ele vinha, falava e saía. Hoje ele veio, ficou, permanece e continua falando aos nossos corações. Então, é nossa responsabilidade sim, irmãos, brilhar essa luz, fazer resplandecer a luz lá fora, dentro das nossas casas. Porque aqui, irmãos, é muito fácil a gente ser cristão dentro da igreja. É muito fácil, a gente tem fala, a gente sabe falar, sentar, se comportar. Tem muita gente vendo a gente. Mas e a nossa família? E a nossa casa? Será que aqui eu digo paz do Senhor, sabe, tranquilo e calmo, e na minha casa eu falo alto, eu grito, eu quero impor as coisas? Isso não reflete a glória do Espírito Santo. Isso não reflete uma vida com Cristo. Não, irmãos, eu preciso tratar bem as minhas filhas aqui, na minha casa, onde for. E eu falo das minhas filhas, mas é em qualquer lugar. No meu ambiente de trabalho, não é porque eu tenho uma posição de autoridade que eu vou gritar com as pessoas, que eu vou, sabe, uma palavra que eu escuto muito aqui é que autoridade, né? Fala sobre autoridade. Não é simplicidade, não é ausência de poder. E às vezes, irmãos, tem pessoas cheias de autoridade nesse lugar, carregando o Espírito Santo, e as pessoas tratando elas como comum. Por quê? Porque tem pessoas que esperam que você seja agressivo, mas a nossa agressividade tem que ser contra o diabo, não contra as pessoas. Aleluia. Então, quando as pessoas verem líderes simples, querem se aproveitar de uma liderança genuína com o Senhor, ei, liderados desse lugar, não se aproveite dos líderes simples. Existe poder na simplicidade, irmãos. Existe poder no ordinário, no dia simples, no dia comum. É aí que o poder de Deus se aperfeiçoa. Não é aqui em cima apenas, mas é aí embaixo com você. Às vezes os líderes desse lugar, eles caminham lado a lado para te mostrar que dá para ter autoridade e ser simples, dá para ter autoridade e servir como Jesus. Mas as pessoas, elas querem palavras eloquentes, elas querem
fogos, elas querem luzes, câmeras. Não, irmãos. Dá para servir, dá para ser líder, olhando para as pessoas de igual, sem por cima, não. Jesus veio por baixo, serviu, deu o exemplo e seguiu, cumpriu sua missão, irmãos. Sabe, mas não confunda simplicidade, não confunda pessoas sendo bem educadas, porque, irmãos, educação não tem a ver com poder, tem a ver com o caráter, com aquilo que você aprendeu. Então tem pessoas muito bem educadas nesse lugar, tem pessoas que vai fazer a vontade de Deus, sabe, com o caráter aprovado, sim. Como o nosso pastor fala, o sangue dando na canela, mas nós continuamos e perseveramos e avançamos. Aleluia, irmãos. Não trata as pessoas como comum. Aleluia. Aí você diz assim, mas é o líder do trânsito. É o líder que Deus delegou autoridade. Aleluia. Mas é o líder da diaconia. Mas é o líder que Deus delegou autoridade. E quando uma pessoa vive nessa nova realidade, ela não apenas fala, mas a vida dela fala. O comportamento dela fala. Não, irmãos, a Bíblia diz que aquele que quer ser o maior, seja aquele que sirva. Aqui eu vejo pessoas grandiosas. Por quê? Porque são pessoas servidoras ao reino de Deus. Pessoas que se entregam verdadeiramente ao Evangelho. Pessoas que se doam, irmãos. Que, sabe, investem sua vida, seus recursos para o reino de Deus. Aleluia, pessoas íntegras, irmãos, mas que carregam muita autoridade que Deus delegou para elas. Aleluia, às vezes também você olha para o líder dos jovens e diz, o que é que um líder dos jovens pode fazer? Você não entende, o líder dos jovens, ele dá direção para uma nova geração. Então as pessoas dizem, mas não era, não, irmãos. Aleluia, às vezes o presente não vem na embalagem que você queria, mas não deixa de ser presente. Não deixa de ser um presente. Às vezes o embrulho não está bonito, às vezes você não vai com a cara do embrulho, mas não tem problema, o que vale é o conteúdo. O que vale é o que está dentro, o que vale é a presença, o que vale é a honestidade, o que vale é o caráter, o que vale é uma posição do coração, o que vale, irmãos, é falar aqui assim e falar ali também. Não é falar de um jeito aqui, quando a gente dá as costas falar outra coisa. Não, irmãos, isso não é um caráter aprovado por Deus. Eu não sei se você sabe, a gente está falando é os últimos dias da igreja, é os últimos dias, mas é os últimos dias da igreja, irmãos. E se as pessoas não estiverem atentas, igual aquelas virgens loucas, quando ele veio, o noivo veio, elas não tinham azeite, elas não tinham reserva, elas não tinham guardado, irmãos, porque não tinham vigiado, porque achou que dava. Sabe o que acontece com muitos crentes hoje? Muitas pessoas vivendo de achismo. Ah, vai dar. Não, eu vou, mas vai dar, isso aqui dá certo, irmãos. É melhor seguir a visão de Deus. Se Deus mandou você guardar, reservar, proteger, guardar, faz isso. Não questiona, não fica com mimimi. Irmão, isso não é coisa de cristão. Isso não é coisa de quem anda em uma nova aliança. Quem anda em uma nova aliança segue as instruções do Espírito enviado por homens e mulheres de Deus. E às vezes você olha para mim e diz assim, como é que ela chegou ali? Como é que ela fala assim? Sabe por quê? Porque eu decidi caminhar guiada pelo Espírito e eu nunca questionei a minha liderança. Eles estão aqui de prova. Eu nunca disse assim, pastor, mas por que isso? Por que tem que ser esse cartaz? Por que tem que descer mais o nome? Por que tem que ser esse negócio? Não. Se tem que ter, tem que ter. Irmãos, a igreja de Jesus precisa de mulheres e homens assim. Não questionadores, mas ajudadores. Não bajuladores, mas de honra. Irmãos, Deus se move por honra. Deus se move por homens íntegros. Deus não se move por performance. Não ache você que, eu vou falar isso, vou fazer uma frase de efeito. Ei, as pessoas podem até aplaudir você, mas o Rei dos Reis está com as mãos paradas.
E se ele diz assim, se eu não estender, não tem quem faça voltar atrás. É melhor ter as bênçãos do Senhor. Eu estou sentindo que isso é uma conferência. Eu estou sentindo, irmãos. Uma conferência para líderes e liderados e quem quer viver nessa nova aliança. Porque o Senhor falou para mim, olha, eu velo sobre a minha palavra. A amendoeira floresce em qualquer estação e ela é a primeira a florescer. Esteja pronto para a estação nova. E nós não vamos para uma nova estação com comportamentos antigos. Você vai ver pessoas avançar na nova estação e você vai perguntar para você, por que ou não? Aí o Senhor vai falar para você. Vai dizer, porque você não foi fiel à instrução. Porque seus olhos estavam em coisas, não na minha palavra. Porque se você estiver olhando para mim, tenho certeza que você estará com os seus olhos radiantes. Aleluia, mas tem pessoas frustradas, irmãos. Frustradas, porque eu fui machucada, eu fui ofendida. Por quê? Porque está fora da nova aliança. Porque precisa voltar para Jesus, reconhecer Ele como Senhor e Salvador e dizer assim, Senhor, eu estou pronta para essa nova fase que o Senhor tem na minha vida. Eu quero viver, Senhor, eu não quero viver mais de ofensas. Eu quero viver com essa realidade aprovada por você. Não, irmãos, Ele está preparando a gente para algo maior. É um tempo de preparação. Não fica triste se você queria algo e ainda não chegou. Se a colheita não era aquilo que você esperou. Se a pessoa deu as costas e foi embora. Não fica preocupado com isso. Porque Ele vai mandar as pessoas fiéis para você. Ei, líder, você que está aqui nessa noite. Você que lidera a sua vida. Eu quero dizer a você uma coisa. Chama pessoas íntegras para perto de você. Elas vêm. O Espírito Santo vai trazer as pessoas íntegras. O Espírito Santo vai tirar os bajuladores e vai trazer as pessoas de honra. O Espírito Santo vai revelar as verdades. O Espírito Santo vai trazer aquilo que ainda não existe nos seus olhos. Porque no reino do Espírito já é, meu irmão. Aleluia! Assim eu velo para cumprir a minha palavra. Não se engane. Aleluia! Com as embalagens. Não se engane com as embalagens. Mas existe um conteúdo em pessoas, aleluia, que você ainda não viu. Aleluia. Quando você vai olhar para a Bíblia, lá em Mateus tem uma passagem que Jesus ele vai dar um conselho a um anfitrião. Né? Primeiro ele observa as pessoas que chegam, eu não sei onde está, não lembro, mas se vocês acharem aí. Ele vai para uma festa, ele foi convidado. E chegando lá, Jesus entra num ambiente e ele começa a observar as pessoas que querem sentar nos primeiros lugares, para serem notados. Mas Jesus fala assim, olha, quando você for convidado para uma festa, nunca procure os primeiros lugares. Porque possa ser que o dono da festa chegue alguém importante e ele peça para você se retirar. Ó, que coisa feia, irmão. Ó, que coisa feia. Uma vez a gente foi para uma premiação da loja. E eu disse assim, meu Deus, eu vou querer a última mesa. E eu já converso de Salomão em mim. Eu disse assim, meu Deus, de Mateus falando, né? Eu com esse versículo, eu disse, eu quero, Senhor, os últimos lugares. Eu não quero aqui não. Mas, irmãos, quando a gente chegou na festa, aí estava onde? A primeira mesa com o nome da loja. Eu digo, meu Deus. Mas foi o Senhor que botou lá o nome. Mas, irmãos, tenha esse cuidado. E aí, depois ele foi para o dono da festa e ele falou assim, quando você for dar uma festa, não apenas chame as pessoas que podem te dar algo em troca, porque essa já será a sua recompensa. Mas ele diz, chama, aí ele fala, né?
os doentes, aquilo. Mas Deus não está falando que é para você chamar os enfermos para a sua festa. Ele está dizendo assim: convida pessoas que não tem nada para te oferecer. Porque quando Ele voltar, você vai ter a sua recompensa. Mas quando você chama pessoas que podem te dar algo em troca, a sua recompensa já foi dada. Então o que acontece? Tem pessoas dando festa, banquetes, mas só lembra de quem já tem. Mas Jesus estava dando um conselho: lembra das pessoas simples. Lembra delas, porque eu lembro delas. Eu conheço as pessoas simples. Eu conheço os reis. Eu conheço os simples também. E eu me importo com os reis, porque Jesus foi convidado para essa festa por uma pessoa de autoridade. E Jesus não deixou passar porque era uma festa de gente rica, como se diz. Não, Ele foi, Ele compareceu. Mas isso chamou a atenção dos convidados, que queriam os primeiros lugares, que queriam estar em lugares de destaque. Irmãos, isso ensina muito a nós. Sabe, pessoas não... Deus quer pessoas com quem Ele possa contar. De que Ele diga assim: ai, fulano de tal não pode mais liderar o departamento de música. Deixa eu chamar aquela fiel ali. Ela vem. Vem cá. Não entende de música, mas tem um coração disponível. Irmãos, eu gosto de dar exemplo na prática. Sabe, eu gosto de trazer para mim também. Eu não fico dando exemplo das pessoas, só dos outros, não, para mim. Eu vou dizer uma coisa para vocês. Minha filha Bruna, ela fazia parte do louvor. Vocês lembram, né? É uma grande bênção ela. Mas eu quero perguntar a vocês, um belo dia, ela não quis mais participar do louvor. Mas deixa eu perguntar a vocês, quantas vezes vocês chegaram na igreja e não tinha louvor aqui? Fala, gente. Sabe por quê? Porque Deus está mais interessado em disponibilidade do que em habilidosos. Irmãos. Se você tem um coração, se prepara para essa estação. Eu tenho um coração para servir, Senhor. É você que Ele quer contar. Aí você está no departamento com medo dos habilidosos. Não, irmãos. Se você tem um coração íntegro com o Senhor, permanece aonde Ele te colocou e avança. Não se intimide. Irmã, eu estou com intimidação. O que é que eu faço? Eu avanço. Eu avanço e venço. Mas se eu ficar parado, a intimidação me vence. Eu preciso avançar. E Deus conta com os fiéis. Deus conta com os fiéis desse lugar. É muito grande. O reino de Deus, irmãos, é muito grande. Não é só isso aqui não, essa igreja não. O reino de Deus é grande. Existem muitas pessoas para serem alcançadas, sim. E Ele vai contar com quem? Com quem tem disponibilidade. Com quem tem coração alinhado com a liderança. Sabe? Tem que ter, irmãos. Não me venha dizer que eu não preciso estar aliançado, porque Deus é um Deus de aliança. Então eu preciso estar aliançada com alguém. Eu não posso. Agora, fica a dica para você. Com quem você tem se aliançado? Se você está aliançado com Cristo, você é mais do que vencedor. E nada pode mudar isso. Mas se você se aliança com desaliançado, irmãos, desculpa eu te dizer, você não consegue avançar. Nada que você faz prospera. Mas quando eu me alianço com quem tem aliança com Deus, eu avanço. Eu cresço. Eu prospero. Sabe? Deus chama a gente, irmãos, para viver esse estilo de vida. E deixa eu finalizar lendo aqui o versículo. Aleluia. O 8, não foi? Eu parei no 8. Aí diz assim: a lei que condena as pessoas teve glória, porém muito mais glória tem o Espírito, que traz a salvação. Pois a glória que antes era tão grande não é mais. Nada por causa da glória de agora, que é muito maior. Aleluia. De modo que, se
se houve glória naquilo que durou somente um pouco de tempo, muito mais glória tem aquilo que dura para sempre. Aleluia. Deus, Ele quer que a glória dEle brilhe sempre na sua vida. E tem pessoas, irmãos, eu fui uma dessas, que se esconde, né? Que não quer. Mas existe, irmãos, um brilho de humildade. Porque Deus conhece quem quer brilhar para se sobressair, mas Deus conhece quem quer que o brilho do Espírito se sobressaia. Deus conhece quem quer que o brilho do Espírito se sobressaia. Então não adianta você chegar para Deus com arrumadinho. Mas eu nem queria, Senhor. Eu nem queria aquele lugar. Eu nem queria conversar. Eu nem queria essa conexão. E Deus olhando teu coração. É melhor ser sincero. É melhor dizer assim: trata aqui, Senhor, o meu coração. Alinha aqui o meu coração, Senhor. Eu vim com uma intenção errada. Eu me conectei com essa pessoa para até aproveitar ou obter algum benefício do que ela pode me fazer. Mas aqui eu descobri que eu tenho uma aliança com você. E a sua aliança é uma aliança íntegra, incorruptível. Mas agora eu quero me tratar, me lava, Senhor. Aí você vai ler a palavra e a palavra vai lavando você. E de repente, o seu coração está alinhado de novo. E você está fazendo aquilo com o coração correto. Então existe o brilho, irmãos. Deus não fez uma lamparina para ficar embaixo, escondida. Existe um propósito porque você nasceu. Deus não quer que você fique se escondendo o tempo todo, mas Ele quer que o brilho, que as boas obras que você faz resplandeça o nome dEle. E como é que vai resplandecer? Em um lugar alto, em um lugar visível, aonde as pessoas possam passar, ver você brilhando e dizendo: aquela mulher de Deus, cheia do Espírito Santo, ela faz a diferença onde ela chega. Aquele homem de Deus, ele tem só uma palavra. Aquilo que ele fala, ele cumpre. Aquilo que ele diz, ele faz. Eita, aquela mulher, meu Deus, é uma mulher íntegra. É uma mulher constante, servidora, cheia do Espírito Santo. É isso que faz com que o brilho do Espírito esteja no lugar certo. A glória não é nossa, não é mérito nosso. Não é porque nós sabemos falar algo, não é porque temos acesso a cursos, a plataformas. Não é isso, é o Espírito Santo. O Espírito Santo que ressuscitou Jesus dentre os mortos, Ele habita dentro de você. E como não será de maior glória o ministério do Espírito? Como não será de maior glória? Ah, irmãos, essa nova realidade que você vive. Antes a lei matava. Hoje a nova aliança com o sangue de Jesus, ela restaura. Ela nos conecta. Ela tira o véu. Sabe, Moisés, ele conversava com o Senhor. O rosto dele brilhava. Depois ele cobria o rosto para que as pessoas não vissem que a glória estava indo embora. Ei, Deus não quer que a glória vá embora. Deus não quer que a glória saia de dentro de você. Ele não quer que você coloque roupa. Hoje eu vou vestir minha roupa de crente. Hoje eu vou vestir minha capa de mulher do Espírito Santo. Mas é nas pequenas coisas. É nas pequenas renúncias. É naquilo que as pessoas nem veem, mas que você enfrenta corajosamente. Porque você já se revestiu de todo o poder e autoridade do Espírito Santo. E Moisés colocava um pano no rosto para que as pessoas não vissem que já estava indo embora aquela glória. Enquanto hoje você pode caminhar todos os dias com essa glória. Com essa glória, irmãos. Essa glória nos convida, irmãos, a romper todos os dias. A viver uma vida, sabe, que entrega, verdadeira, genuína, constante. Aleluia, não é uma
uma velocidade momentânea, só naquele momento, só naquele dia, só naquele culto, mas é uma velocidade constante, é uma constância, é uma permanência. Muitas pessoas não entendem o que é permanecer. Acha que eu só devo permanecer quando eu estou me arrepiando, quando eu estou recebendo uma palavra, assim diz o Senhor. Mas permanecer é quando você não escuta mais nada, é quando o arrepio não vem, mas há uma convicção no teu espírito do que é certo e do que é errado, e eu só faço, e eu só avanço no Espírito. Aleluia! Você pode conferir a sua vida hoje e dizer assim: será que eu estou vivendo nessa nova realidade? Ou será que a antiga pessoa, o velho homem, ele ainda domina a sua vida? Irmãos, isso é tão sério. Eu estava ouvindo um testemunho de um pastor que ele falou assim, que teve eu acho que alguém já escutou esse testemunho, que fala assim: teve uma senhora na igreja dele, que todas as vezes no final do culto ela chegava e dizia: nossa, pastor, no meu devocional hoje Deus falou comigo, e foi isso, e foi isso. E todos os cultos ela ia lá no pastor e dizia ao pastor que Deus falou com ela. E ele disse assim, que o pastor falou assim, eu fiquei tão assim, eu disse: mas Deus só fala com essa mulher, toda vez ela diz que Deus falou com ela. Peraí que eu vou fazer algo hoje com ela. Aí ela chegou e disse: Deus falou comigo, pastor. Aí ele fez assim: tá, quando Deus falar com você, pergunta a ele qual foi o pecado que eu cometi no seminário tal. Aí ela fez: tá certo, pastor, eu vou perguntar quando Deus vier falar comigo. Aí ela foi, depois o pastor disse assim: e se é Deus mesmo? Vai dizer a ela. E agora ele ficou esperando o outro culto, e quando chegou no outro culto, aí ela chegou: eita, pastor, Deus falou comigo no meu devocional. E ele foi e disse: e aí, o que foi que ele falou? Você perguntou a ele? Aí ela falou assim: sim, pastor, eu perguntei. E o que ele respondeu? Ele disse que não lembrava mais. Que não lembrava mais. Mas tem pessoas que vivem nessa nova aliança agarrado com o velho homem do passado. Deus já esqueceu o teu pecado. E sabe, ela disse para ele, ele não se lembra mais. Porque uma história nova foi escrita. Quando nós aceitamos Jesus, do lado de fora não acontece nada. A única coisa que acontece muitas vezes é que nós ficamos mais sorridentes, dependendo de quem seja. Mas dentro existe uma transformação silenciosa, mas está acontecendo algo dentro de você. Porque você decidiu se aliançar com um Deus que não quebra alianças. Ele não quebra, irmãos. Ele não volta atrás do que ele falou. Às vezes as pessoas se frustram com certos tipos de aliança, porque o homem muitas vezes ele vai errar. Mas quando nós fazemos aliança com alguém que não quebra ela, irmãos, pode confiar. Pode ter certeza, pode dar passos de fé. Mas eu só acesso essa nova realidade pela fé. Se eu não crer no que está escrito, nada vai acontecer. Mas se eu creio nessa realidade nova para mim, entendendo. Porque tem pessoas que se relacionam com Deus achando que Deus não gosta dela. Porque diz assim: nossa, eu errei tanto, Deus sabe dos seus erros, dos meus erros. Mas quando Deus olha para a gente, Ele vê Jesus. Ele vê o sangue do Filho dele. Ele vê o sacrifício do Filho dele. E Ele se alegra porque Ele vê que nós somos aliançados com Ele. Então tem pessoas que se relacionam com Deus e acham assim: ai, Deus não gosta de mim, Deus não fala comigo, Deus não me responde. Ei, Deus responde e Ele deixou a sua palavra. Assim, simples como eu estava ali grifando as frases que eu não li nenhuma.
E Ele falou: quando eu olhar para você, eu quero ver essa chama no seu coração. Eu quero ver lágrimas nos seus olhos. Não lágrima de tristeza, irmãos, mas uma lágrima, sabe, de verdadeiramente de amor, de paixão, de coração, sabe, de entrega verdadeira. Não apenas, irmãos, porque nós viemos, nós cumprimos uma escala, nós fazemos, não. É porque é algo verdadeiro. E quando é verdadeiro, as coisas mudam. Quando é genuíno, quando o Senhor, Ele diz assim: eu posso contar com os meus filhos. Irmãos, eu vou abrir meu coração aqui, uma coisa para vocês. Aleluia. Eu já liderei quase todos os departamentos desse lugar, mas eu nunca me senti um tampa-buraco. Mas eu tenho um privilégio muito grande. Sabe por quê? Porque quando os meus líderes chegam e dizem assim: irmã, posso contar com você nesse departamento? A minha carne treme, tá? Porque a gente às vezes não consegue fazer muita coisa, mas eu olho assim, eu digo: é Deus dizendo assim pra mim: filha, você é fiel a mim, posso contar agora de novo com você? E eu falo: sim, Senhor. E eu vou, Senhor. E eis-me aqui, Senhor, porque Deus nos chama, irmãos. Mas tem pessoas apegadas com a sua vida. Mas Deus nos chama para não termos mais a nossa vida como preciosa. Ter o Evangelho como precioso. Ter a palavra de Deus como preciosa. Se render à sua palavra e ter a sua vida transformada dia após dia. Porque a glória do Espírito nessa nova aliança, ela brilha gradativamente, sempre está brilhando. Não venha dizer a mim que é temperamento, que é familiar, que é isso, que é aquilo, porque não é. É carnalidade, é pessoas que já entenderam a nova aliança, mas preferem voltar. Pessoas que entenderam que agora você é uma nova criatura, mas deseja e ainda volta para comer lá no Egito, nas coisas do passado. Fica revivendo, lendo coisas que já foram. Aleluia, irmão. Sempre Deus está fazendo algo novo nas nossas vidas. Ele diz: você não está vendo o que eu estou fazendo? Abra seus olhos, enxergue a minha palavra. Esteja conectado. Pare de orar só nos domingos. Pare de orar só nas quintas. Pare de ser um frequentador de igreja. Pare de ser uma pessoa espectadora. Seja aquele que vai fazer acontecer. Pare com isso, meu irmão. Espectadores não têm vida transformada, mas os protagonistas, eles têm a vida transformada. E quem é esses? Aqueles que botam a mão no arado e não recuam, não voltam atrás. Aleluia, aquele que disse sim e vai até o fim, irmãos. Aleluia, meu irmão, eu estou numa fase com Deus que eu disse assim: Senhor, aleluia, que se eu morrer hoje, que não é o caso, que Brenda disse: não, e a senhora não vai morrer nem tão cedo. Mas se eu morrer hoje, irmãos, sabe, eu não tenho medo da morte. Eu não tenho medo de morrer. Eu não tenho medo de perseguição. Eu não tenho medo de calúnia. Eu não tenho medo de difamação. Eu não tenho medo. Mas por que eu não tenho medo, irmãos? Porque eu decidi aceitar o que Deus tem para mim. Eu parei de ser vítima de Satanás. Eu parei de me fazer de coitada. Eu parei de ficar lambendo as feridas que um dia o diabo fez. Eu parei. Não foi as pessoas que me pegaram à força e disse: para, irmã, de ser coitada. Para, irmã, eu recebi instruções com a palavra. E o meu posicionamento foi deixar as minhas feridas cicatrizarem. Parar de ser amarga na vida das pessoas. Parar de ser briguenta. Parar de reclamar. Parar de ser questionadora. Parar de ser afrontosa. Eu sou
for afrontar, eu afronto o diabo, irmãos. Eu não afronto os filhos de Deus. Eu não afronto as pessoas. O louvor pode vir. Aleluia, irmãos. Assuma o seu papel no reino de Deus. O seu papel no reino de Deus é de filho redimido, lavado pelo sangue de Jesus. Apenas. E ainda você tem um revestimento de poder, que é o Espírito Santo. Aí você tem a ajuda do alto. Não é a ajuda de pessoas que ainda podem falhar com você, mas você tem a ajuda de alguém que pode te ajudar todos os dias. Você tem um pai que mesmo que quando você erra, ele vai corrigir com amor, mas ele vai estar sempre com os braços abertos, com expectativa naquilo que você pode fazer diferente. Porque não acha você que quando você vai para o seu lugar secreto, Deus já vai estar lá com um pau para dar uma cacetada em você. Deus não vai fazer isso com você. Quando você entra no seu lugar secreto, o seu pai está com expectativas para ouvir você falar, assim como foi ministrado pela manhã. Ele tem interesse de ouvir você falar. E ele deseja ver você crescendo. Então, todas as vezes que você entrar no seu lugar de intimidade com o Senhor, você precisa entrar com expectativas. O meu pai está aqui. Ele está comigo e eu vou falar com ele. E ele tem alegria em mim. Não, irmãos. Deus não é pego de surpresa com os seus erros. Ele já sabia e sabe que você vai errar. Mas ele diz assim: eu estou aqui para consertar a sua vida. E colocar você no lugar que você deve estar. Então não tenha medo das mudanças. Aleluia. Dá um frio na barriga, né? As pernas tremem. Mas quando você tem convicção, você vai. Aleluia, irmãos. Aleluia. Aleluia. Não tenha medo da mudança. Existem coisas nessa noite que Deus está mudando na sua vida. Eu vejo novos lugares que você vai acessar, novas pessoas que você vai acessar. Mas assim como Jesus ensinou, quando você for chamado, não procure os primeiros lugares. Escuta a instrução do Senhor. Não procure o lugar de destaque. Às vezes a toalha e o balde parecem simples, mas tem alguém que está vendo uma pessoa de excelência com o balde e com a toalha. Meu irmão, existe um poder na tua simplicidade. Existe um poder na tua simplicidade. Oh, aleluia. Existe um tempo de mudança para você. Valei-me, Senhor. Fala, Senhor Jesus Cristo. Mudança. Mudar é bom. Olha, irmãos, não tenha medo da mudança. Com Deus é sempre para melhor. Aleluia. Aleluia. Não tenha medo. Sabe, eu já morei em um lugar. Eu já morei em um barraco. Você nem acredita, né? Eu já passei muita fome. Minha infância. Mas eu tava me lembrando esses dias. Não pra me apoiar no que já foi. Mas às vezes é bom a gente rever algumas coisas. E o Senhor me lembrando. Eu tinha 10 anos. 9 para 10 anos. E a gente passava um tempo de muita escassez. Muita mesmo. E minha mãe, ela fazia assim. Ela colocava umas para sair pedindo nas casas. Para ninguém ficar com fome. E eu olhava para aquilo e eu dizia: essa vida não é para mim. Isso não é para mim. Irmão, eu tinha 9 anos, eu
eu não conhecia Jesus, mas eu sabia que aquela vida não era para mim. E eu declarava, eu falava sem saber, e eu dizia: isso não é a minha realidade. Porque, irmãos, existe uma realidade absoluta em Deus para você. Não importa de onde você veio, não importa a sua condição financeira, mas o que importa é a realidade que está em você hoje. Mas você precisa falar alguma coisa. E eu olhava e dizia assim: nossa, e eu criança dizia: eu sou tão bonita para viver nesse lugar. Eu dizia: Senhor, mas não era soberba. É porque algo em mim dizia: esse não é o seu lugar. Esse não é o seu lugar. Você está em lugares hoje que não é mais para você. Você está ocupando um lugar que não é mais seu, irmãos. Você está vivendo situações difíceis porque você não deixou esse lugar ainda. Mas quando você disser assim: hoje eu abandono esse lugar, Deus vai pegar na sua mão, Ele vai se conectar às pessoas e você vai viver dias de abundância. Porque Deus é abundante. E não venha me dizer que prosperidade não é bíblico, que eu já calo a sua boca com a palavra. Como você vai resplandecer a luz? Como Deus vai colocar uma pessoa de destaque? Como as pessoas vão reconhecer as suas obras? As obras boas que você está fazendo, se você não resplandecer aquele que te salvou, aquele que redimiu a sua vida e restaurou a sua sorte. Hoje você é abençoado com toda sorte de bênção, porque um dia Jesus disse sim ao propósito, enquanto muitos aqui estão sentados dizendo não para o propósito, dizendo não para o chamado, e o Senhor olhando o seu coração e esperando um posicionamento seu. Um posicionamento seu vai mudar a história da sua família. Pare de se colocar em um lugar de coitado, de que eu não sou favorecido. Eu não tenho uma família X, eu não tenho uma conta top, e Deus precisa disso. Deus não precisa de conta, de nome, de posição para levantar alguém. Ele diz: eu ergo o pobre e coloco ele no lugar alto. É o que Deus faz. Propósitos parados aqui, irmãos, porque você decidiu se sentar na cadeira e colar as suas mãos aí. Mas o Senhor diz: ah, quer ter rompimento? Quer ter crescimento? Tira essa cola aí que você colou. Olha para a palavra. Olha para mim. Olha para mim, foi eu que paguei o sacrifício. Para de olhar para os outros. Para de apoiar a sua confiança em pessoas. Olha para mim, olha para a palavra. Se encha da palavra. Viva a palavra. Creia na palavra. Viva a palavra. Creia na palavra. Saia desse lugar de coitado hoje. Aleluia, eu quero fazer uma oração por você. Porque eu venci a escassez, irmãos. Eu venci a pobreza. Eu venci tudo aquilo que o diabo dizia assim: tu não é capaz. Mas com Deus, irmãos, com a luz certa, com o coração alinhado, você supera todas as coisas. E no final, você chega apresentável. Tem pessoas dizendo: eu estou em uma guerra, irmã. Oi, guerra é ela sozinha. Não bota ninguém no meio, não. Eu estou numa guerra, irmã. Aí, mas eu venci. Aí quando eu olho para a pessoa, sangue de Cristo tem poder, irmãos. Que vencer é esse? Todo quebrado, todo se arrastando. Ei, quando Deus restaura a sorte de alguém, é completa. É completa. Olha, irmãos, meu Deus, Ele vai conectar você a pessoas. Você tem que resplandecer. Aleluia. E no final você vai chegar apresentável. E as pessoas vão ter o quê? Confiança naquilo que
você fala. Porque não tem como, irmãos, eu andar de qualquer forma e dizer assim: Jesus, Ele me prosperou. E eu andar, sabe? Eu não digo, irmãos, você fazer algo que você não pode, mas vestir, usar o melhor que você tem. Porque aí você diz: mas eu não tenho uma sandália nova. Mas você tem uma sandália, então lave ela e use. Porque a limpeza faz parte de Deus. Deus ama a limpeza. Ai, irmã, mas eu não tenho uma calça da moda. E mas eu tenho uma calça porque, desculpa a expressão, nu você não anda. Então lave sua roupa. Lave as suas vestes. Pare de dar. Tem gente que a gente dá uma solução, ela arruma 3 problemas. Eu não quero não, irmão, andar com gente assim não. Porque eu não sou assim não, viu? Eu escuto a instrução e eu sigo a instrução. Aí você diz assim: ah, irmã Angélica, tem resultado. Porque quem questiona não tem não. Fica lá só questionando. Ai, mas por quê? Questionador não prospera não. Mas quem faz o que tem que ser feito, prospera. Quem faz o que a direção, segue a visão, prospera. Porque eu sou prova viva disso. Então, caminha debaixo de uma palavra. Você faz parte de um pastoreio. Você não é uma ovelha desgarrada, a não ser que você queira. Mas se você tem um pastor, irmãos, sempre nos meus aconselhamentos eu falo: você tem um pastor que pode se aconselhar com ele. Você tem homens de Deus nesse lugar. Você tem a irmã Adriana, uma mulher de Deus, com as mulheres. Tem outras mulheres aqui também. Mas tem gente que não. Eu sou bom demais. Meu Deus. Aleluia, irmãos. Mas se você está aqui nessa noite e deseja receber alguma oração sobre alguma área da sua vida: irmã, eu vivi, ou estou vivendo de um tempo de escassez, a senhora venceu aí. Ora aqui, irmã. Nós vamos orar por você. Se você está enfrentando alguma dificuldade, eu quero que você venha aqui na frente. Quem é o homem e a mulher corajosa? Porque, irmãos, eu não tenho vergonha de dizer o que eu superei, não. Se tem alguém nesse lugar que deseja receber oração, entender essa aliança nova e dizer: eu quero romper, irmã. Eu quero sair desse vitimismo, desse achismo meu, mas eu quero romper. Se tem alguém, vem aqui na frente e eu vou orar por você. Tem alguém nesse lugar que deseja viver nessa realidade, nesse mover do Espírito, nessa nova realidade, que ainda não conhece, não confessou Jesus como Salvador da sua vida? Se tem, eu quero que você venha aqui na frente e nós vamos orar por